Capítulo 2, Seção 3. Anos de aprendizagem. Assim, segregado desde o seio de sua mãe e chamado pela graça, Saulo, por um milagre, encontrou-se investido no dever de anunciar a nova fé, a chegada do Messias e do amor. Sem dúvida, deu logo o seu testemunho nessa comunidade de Damasco, que o acolhera. Mas não manifestou nenhuma pressa orgulhosa em desempenhar um papel de destaque na igreja nascente. Durante longos anos, vai apenas preparar-se para a tarefa que o mestre lhe designou. Medita, aprofunda os conceitos, define posições e adquire experiência apostólica. É, sem dúvida, entre os anos 32 e 36 que se situa a visão de Damasco, mas é só entre 45 e 46 que começam as grandes missões do apóstolo das gentes. Foram anos de aprendizagem muito intensa, a julgar pelos resultados. Começam com um episódio misterioso que apenas São Lucas refere no livro dos Atos, mas que o próprio apóstolo contará mais tarde, quando escrever aos seus queridos Gálatas. Saulo foi para a Arábia e ali permaneceu por muito tempo. Isso nos faz pensar no retiro de 40 dias com que Jesus iniciou a sua vida pública, e imaginamos o novo cristão numa estepe perdida ou em algum Sinai, a sós consigo mesmo e esforçando-se por harmonizar dentro de si o homem antigo com aquele novo que a espantosa novidade impusera à sua alma. Mas sobre o que experimentou então não sabemos nada. Menos ainda do que sabemos sobre os dias que Cristo passou em Jebel Quarantal, na montanha da quarentena. Voltou a Damasco e começou a falar do Messias e da sua fé nas sinagogas. O fato, porém, não deixou de provocar surpresas. Os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio cá só para levar os presos aos sumos sacerdotes? As multidões compreendem mal essas bruscas reviravoltas da alma e dificilmente perdoam aos que mudam de campo com excessiva rapidez. O gueto de Damasco urdiu com uma cilada contra o desertor. Colocaram-se capangas do rei Aretas às portas da cidade, para que não pudesse escapar, e foi necessário que alguns amigos lhe facilitassem a fuga. Descendo pela muralha da cidade, dentro de um cesto que servia para transportar peixe, coisa que para ele certamente não foi muito gloriosa. Outrora, o Senhor dissera a Ananias, falando daquele que o enviava: Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Era este o primeiro sinal, a primeira lição da hostilidade humana contra o convertido. De Damasco, Saulo subiu a Jerusalém, onde o esperavam outras experiências não menos instrutivas. O que ia fazer na Cidade Santa? Ia, evidentemente, tomar contato com as testemunhas do ressuscitado e estabelecer com elas relações de confiança. Mas foi a desconfiança que o acolheu. Como era de esperar, a pequena comunidade dos primeiros fiéis, que guardava ainda vivas as lembranças do perseguidor, relutou em dar crédito à sua visão e à sua conversão. A suspeita só veio a arrefecer quando Barnabé, cuja autoridade, como sabemos, era grande na jovem igreja, e que sendo de origem cipriota, talvez conhecesse aquele natural de Tarso, se responsabilizou por ele. Saulo foi então recebido e, a partir daquele momento, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Mas, logo a seguir, surgiram novas dificuldades. Pelo que dizem os Atos, é difícil compreender por quê. Apenas se conta que ele mantinha relações com os helenitas e que estes pretendiam tirar-lhe a vida. Soa contradição. O que pode ter acontecido é que o apóstolo se tenha visto envolvido necessariamente na discussão entre as duas tendências da igreja de Jerusalém, e que tenha tomado partido pelos helenistas contra os judaizantes. Mas se ultrapassou o marco acanhado do povo eleito, também não deixou de manifestar um profundo respeito pela sua mensagem e teve o cuidado de não infringir as fidelidades necessárias. E foi certamente esta atitude prudente que alguns não lhe perdoaram de maneira nenhuma. Guelfo para os gibelinos e gibelino para os guelfos.
Esta é sempre a posição dos espíritos verdadeiramente livres. No momento em que a situação se tornou bastante tensa, uma nova manifestação divina veio iluminar o apóstolo. Jesus apareceu-lhe e ordenou-lhe: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque agentes daqui não receberão teu testemunho a meu respeito. O antigo perseguidor baixou a cabeça, confessando, porém, que certas desconfianças lhe pareciam legítimas. Mas Cristo ditou-lhe a sua verdadeira tarefa: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Restava-lhe agora preparar-se para o mister de missionário que Deus te propunha. Foi a quarta fase deste tempo de aprendizagem. Depois de uma breve permanência na sua pátria ciliciana, onde, segundo afirmaram muitos comentaristas, não colheu senão insucessos, e teve de romper com seus parentes, alistou-se na ação apostólica, em 42 ou 43, a convite daquele mesmo Barnabé que o acolhera fraternalmente em Jerusalém. Enviado pelos apóstolos para inspecionar a nova comunidade da Síria, como já vimos, esse santo homem em breve reconhecera que tinha necessidade de auxiliares e lembrou-se então do jovem Saulo, que pelas suas virtudes, pelos seus dons e sem dúvida por todo o seu comportamento, lhe parecia indicado para grandes obras. Foi procurá-lo na Cilícia e levou-o consigo. Foi, portanto, em Antioquia que Saulo terminou a sua formação profissional de apóstolo, sob a orientação de um homem de verdadeira sabedoria. Antioquia era então a cidade em que se preparava a indispensável expansão da propaganda cristã entre os gentios, e não há dúvida de que o próprio Saulo contribuiu para a realização dessa mudança de objetivos e para fazer da cidade de Orontes o ponto de apoio providencial do novo plano. Os Atos dizem que, ao lado de Barnabé, Saulo participava das assembleias da igreja e instruía inúmeras pessoas, e que no momento em que a fome tomou conta de Jerusalém, foi ele o encarregado de levar à comunidade mãe, juntamente com seu amigo, os socorros da longínqua filha síria. Esta ação durou 2 anos e acabou de preparar o apóstolo para sua tarefa, já que, logo após a sua permanência em Antioquia, partiu para as grandes empresas missionárias. Terminar o tempo de aprendizagem, e ele agora armado e pronto para conquistar o mundo para a cruz. Mas não teríamos dito o bastante a respeito dessa formação se deixássemos de sublinhar que todo este esforço e toda essa aplicação com vistas à eficácia estavam profundamente ligados na alma do apóstolo a uma participação ininterrupta na vida divina. Não há nos grandes místicos nenhuma separação entre a ação prática e a contemplação de Deus. Desde a hora em que Saulo, o fariseu, se tinha voltado para a luz, tudo nele tinha dado a Deus, tudo se tinha perdido em Deus. Como diria mais tarde, já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Essa incorporação verdadeira, pela qual Deus feito homem se une àqueles que creem nele, e cuja afirmação será o eixo da teologia paulina, é a que oferecerá ao apóstolo o melhor dos seus meios de ação. Foi em Antioquia, possivelmente entre os anos 42 e 44, que Saulo teve um êxtase cuja breve narrativa, feita por ele mesmo, é um dos textos mais essenciais de toda a literatura mística. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir. Segunda carta aos Coríntios, 12. Que determinações precisas, que novas revelações fulminantes recebeu então? Por um nobre pudor de alma, absteve-se sempre de explicá-lo. Aliás, podem as palavras de um homem, mesmo as de um santo, ser alguma vez adequadas para expressar tais revelações divinas? Mas quando, há 14 anos depois, se resolveu a tocar no assunto com seus amigos de Corinto, não conseguiu evitar a emoção que ainda lhe apertava a garganta. Deve ter sido decisivo esse instante em que o mestre acabou de consagrá-la à tarefa e a que o chamava.